Lá no céu eu choro por você, Ezequiel Gomes. No inferno. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu vou gravar um conteúdo para vocês baseado numa interação, não necessariamente assim muito amistosa, entre eu e uma pessoa aqui que entrou em algum dos vídeos do meu canal e veio aqui discutir, questionar e etc e tal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí o print da interação entre eu e essa pessoa, que se intitula Samuel Maghelli, também não sei se é assim que fala o nome dele, não sei nem se esse é o nome real da pessoa, se é um fake, etc e tal. Mas eu vou mostrar para vocês aí como é que foi a nossa breve interação e comentar um pouco a respeito de algumas das questões aí que ele levanta a respeito aí do adventismo do sétimo dia, do Ezequiel Gomes como pessoa e etc e tal. Mas não sem antes dizer para todo mundo aí que eu agradeço muito as poucas pessoas que me ajudaram aqui no canal com alguma oferta nesse mês de fevereiro, que foi um mês bem difícil. Naturalmente o brasileiro tá meio que em marcha lenta aí, ainda antes um pouco do carnaval, né? Então bem pouca gente ajudou esse mês, mas eu agradeço demais quem ajudou. Faço votos de que se você se beneficia do meu trabalho e quer que eu continue a produzir conteúdo, e você pode de alguma forma fazer uma oferta, desde R$1 a oferta até R$1 milhão, fique à vontade. O meu Pix está sempre na descrição, você também pode pedir o WhatsApp aí nos comentários. E o meu Pix, né, na verdade, é o meu e-mail, ezecassault@hotmail.com. Então se você mandar um Pix para esse e-mail, cai lá na minha conta. Então fica aí renovada a questão aí que se você quiser e puder ajudar o nosso trabalho, vai ser de muito bom grado nesse momento aí difícil, fim de mês não tá fácil para ninguém, não é verdade? Mas não se sinta mal se você não puder ajudar ou mesmo não quiser, você ainda assim é bem-vindo aqui no canal, tá bom? Beleza, ok. Então vamos lá. Bom, alguns de vocês sabem, né, que eu produzi há alguns anos atrás uma playlist de conteúdo sobre a doutrina do juízo investigativo aqui, né, no canal, que conta aí com mais ou menos 120 vídeos, tá bom? Essa playlist ela foi criada depois que eu fui lá no Vejam Só fazer um debate a respeito desse tema do juízo investigativo junto com o pastor Fernando Galli. E o tema da nossa discussão no Vejam Só era se a doutrina do juízo investigativo era bíblica ou não, né? Se essa doutrina adventista é bíblica ou não. E aí, o nosso amigo Samuel entrou aí no canal para dar a sua contribuição. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que foi a nossa interação. Vamos lá. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí tá um print da singela participação do Samuel Maghelli aqui no canal Vem Senhor Jesus. Entrou aí na playlist do Ezequiel Gomes a respeito da doutrina do juízo investigativo e escreveu assim: se existe uma coisa que o adventismo não é, Ezequiel Gomes, é bíblico. Aí eu escrevi embaixo de forma bastante singela, tá? Chora, Samuel. E aí ele respondeu dizendo assim: de quê? Porque você está indo para o inferno? A Bíblia diz para rir com quem ri e chorar de quem chora. É para isso que você me pediu para chorar? Ok, lá no céu eu choro por você no inferno. Eu achei bem divertida aí a interação entre a minha humilde pessoa e o nosso irmão Samuel Maghelli, e vou respondê-lo aí no melhor espírito bereano possível. Vamos confirmar se as coisas que o Samuel Maghelli está dizendo têm algum sentido ou não, como é que isso funciona ou não. Para isso, vamos sair aqui desse print e vamos lá para minha playlist, né, do canal Vem Senhor Jesus, que o nosso amigo Samuel estava comentando lá a respeito da doutrina do juízo investigativo. Então, assim, naturalmente, a gente não vai fazer assim uma análise muito extensa dessa playlist,
porque senão ia ficar muito humilhante para o nosso amigo Samuel. Mas vamos fazer uma análise assim bem superficial desses vídeos todos aqui, só pra gente, só pelos títulos dos vídeos, já responder o Samuel se ele tem razão na forma como ele está se expressando ou não. Então vamos lá. Primeiro vídeo depois do vídeo do debate em si, né? Introdução bíblica ao tema do juízo investigativo. Vídeo terceiro. A teologia do santuário está na base da doutrina do juízo investigativo. O juiz do juízo investigativo, o pecado e a morte à luz do juízo investigativo. Aí falo lá, ó, introdução a Daniel 8 e ao juízo investigativo. O que a exegese de Daniel 2, 7 e 8 nos ensina sobre o juízo investigativo? Juízo investigativo, existem conexões entre Hebreus 9, Daniel 8, Levítico 16. A linguagem cultual em Daniel 8, versos 9 a 14. A purificação do santuário. Daniel 8, 14, à luz de Daniel 9. Olha quantos temas interessantes. Daniel 10 a 12 atrapalha a doutrina do juízo investigativo. Resumo das contribuições de Daniel 8 para a doutrina do juízo investigativo. Os livros do juízo. Esse vídeo aqui é muito interessante. Lições sobre os paralelos entre Daniel e Levítico. Aí lá, o juízo investigativo e o livro de Levítico, o registro e a transferência do pecado, a contaminação legal do santuário, a contaminação ilegal do santuário, as implicações do conceito de contaminação ilegal do templo, introdução à exegese de Levítico 16, né, para falar ali do dia da expiação e etc e tal. Olha lá, ó, a base do juízo investigativo é o dia da expiação. Aí mais um vídeo aqui, ó, protologia, escatologia e hamartiologia em Levítico 16. E assim vai, entendeu? Eu poderia ler cada um dos títulos aqui. E olha lá, por exemplo, expiação já e ainda não e o conceito de contradição, falando sobre o juízo investigativo. Olha lá. A relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento à luz da tensão escatológica. Aí vai lá, ó, a tensão escatológica na teologia, na teologia de Paulo. A tensão soteriológica na teologia de Paulo. A lei de Deus como norma do julgamento divino no Novo Testamento. O juízo investigativo revela a vida e a morte de Cristo na vida e morte do salvo. A mortalidade da alma e o julgamento dos crentes. Aí toda uma lista sobre Hebreus, sobre inclusive Abacuque, sobre Levítico, sobre um milhão de questões aqui sobre a doutrina do juízo investigativo, a ideia do sacrifício universal de Cristo por todas as pessoas, a cruz como sacrifício pelo pecado, etc e tal, a cruz como resgate da maldição da lei, etc e tal, discussões a respeito do bode Azazel, a doutrina do juízo investigativo e o está consumado, as perspectivas apocalípticas sobre a doutrina do juízo investigativo, então o ritual levítico no livro do Apocalipse, o princípio da recapitulação e o juízo investigativo, Daniel e Apocalipse, historicismo e juízo investigativo. Cara, 1 milhão de discussões teológicas baseadas na palavra de Deus. E aí o que o nosso amigo Samuel consegue dizer que não, o adventismo não é bíblico. Pelo amor de Deus. Mas para comentar isso de uma forma um pouco mais extensa, eu vou sair desse ambiente e vou voltar lá para a tela maior. Vem comigo. Bom, ok. Então vamos lá pensar com muita tranquilidade, muita calma, a respeito aí do que a gente pode aprender com interações desse tipo que o Samuel Maghelli veio fazer aqui no canal. Então a primeira coisa que ele vem afirmar numa playlist aí com farto estudo bíblico a respeito das doutrinas adventistas, em especial a doutrina do juízo investigativo, é assim simplesmente dizer uma coisa assim sem nenhuma justificativa. Não, se existe uma coisa que o adventismo não é bíblico. Mas veja bem, Samuel, vou trabalhar com a ideia de que eu esteja naturalmente com a minha playlist, na qual você está comentando, questionando exatamente este ponto.
e demonstrando com fartos exemplos bíblicos que a doutrina adventista, sim, é bíblica. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7, por exemplo, você tem ali aquela que é a cena clássica da doutrina do juízo investigativo. Então lá, por exemplo, a partir do verso 9 em diante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas tochas, aliás, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Veja bem, essa cena é a cena clássica da doutrina do juízo investigativo, beleza? É a cena do trono de Deus e tudo mais. Deixa eu fechar o Facebook aqui para não ficar fazendo barulho e atrapalhando a gente, tá? Então é a cena do trono de Deus, diante do qual foram postos tronos, e aí abriram-se os livros em uma cena de juízo, de julgamento, porque aqui se assenta um tribunal, beleza? Ok, maravilha. Essa é a cena clássica, central, básica da doutrina do juízo investigativo. O Adventismo do Sétimo Dia tem a sua interpretação desta cena, no contexto, inclusive, do livro de Daniel de forma mais ampla, inclusive concluindo que a purificação do santuário referida em Daniel 8,14 tem que ver com essa cena do tribunal em Daniel capítulo 7. Inclusive dizendo que a unção dos santos dos santos, o do santo dos santos, referida em Daniel capítulo 9, verso 24, também tem que ver com essa purificação do santuário descrita em Daniel 8 e com esta cena do tribunal e do juízo em Daniel capítulo 7. Essa é a convicção central do Adventismo do Sétimo Dia, no que tange aí essa discussão do juízo investigativo. E por que a gente assim conclui? Porque, dentre outras coisas, a Bíblia ensina que os ministros do santuário terrestre, eles ministravam em figura e sombra das coisas celestiais, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 5. E aí o que acontece? O que nós, adventistas, entendemos a partir do estudo da Bíblia, tá bom, Samuel? Bíblia! Exatamente que as implicações daquilo que o livro de Hebreus ensina vão na direção de que tudo aquilo que acontecia no santuário terrestre era meramente figura e sombras das coisas celestiais, e na nossa compreensão, Daniel capítulo 8 trata da purificação do santuário celestial, lá na cena do tribunal, do juízo em Daniel 7, na ideia da purificação do santuário em Daniel 8, onde é que isso ocorre? No lugar santíssimo, no santo dos santos do santuário celestial, de acordo com Daniel capítulo 9. Inclusive, essa ideia de que há uma purificação do santuário celestial também encontra base aqui na Bíblia, tá bom, Samuel? A Bíblia que você nunca leu, em Hebreus capítulo 9. E aqui em Hebreus capítulo 9 se fala o seguinte, olha só. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, aqui fazendo referência aos sacrifícios de animais. E aí ele continua dizendo assim, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, os sacrifícios de animais eram usados para purificar o santuário terrestre. Mas as próprias coisas celestiais não poderiam ser purificadas com sacrifícios de animais. Era necessário que houvesse um sacrifício superior. E esse é o sacrifício de Cristo. Por isso, dentro da nossa visão,
biblicamente embasada, o santuário celestial é purificado pelo sangue de Cristo. E aí nós temos toda a nossa interpretação a respeito de quando esta cena ocorre, né? Então esta cena, ela ocorre lá ao final das 2.300 tardes e manhãs, que nós interpretamos como sendo o dia 22 de outubro de 1844, quando na nossa visão iniciou-se o grande dia antitípico da expiação celestial, que vai culminar com o segundo advento de Cristo, toda a experiência do milênio, e aí depois com a destruição do mal lá no contexto final do milênio, conforme lá é o nosso entendimento de Apocalipse capítulo 20 e de vários outros textos bíblicos aí, que são usados para embasar a nossa doutrina, tá bom? Então assim, a primeira coisa que a gente identifica é que o Samuel, ele não sabe fazer a diferença entre o que é bíblico e o que não é bíblico. Porque assim, mesmo que você queira dizer que as interpretações adventistas da Bíblia não são corretas, você não pode dizer que uma doutrina absolutamente, totalmente embasada na Bíblia não é bíblica. O que você pode dizer é que uma referida doutrina bíblica não representa o melhor entendimento da Escritura, porque na verdade você tem que entender esses textos usados para explicar essa doutrina na Bíblia de uma outra forma. Então, por exemplo, o Samuel poderia dizer o seguinte: apesar da doutrina adventista estar plenamente embasada na Bíblia, ela corresponde a interpretações erradas e vou eu aqui dar as interpretações corretas, contrariamente à fé adventista. E aí ele poderia dizer que o santuário do livro de Daniel não é o santuário celestial, é o santuário terrestre. Isso não ocorreu em 1844, mas isso ocorreu lá com o Antíoco Epifânio, 200 anos antes de Cristo. Então as interpretações adventistas estão erradas. Ok, é possível fazer esse tipo de debate, esse tipo de diálogo, ok? Todavia, o que o Samuel não entende é que não existe um árbitro humano para defender, ou para definir, ou para explicitar, ou para julgar qual interpretação da Bíblia é a correta à luz de entendimentos contrários, certo? Beleza. Então, na ausência desse árbitro, o que você deve dizer das doutrinas que você discorda? Não é assim, essa doutrina não é bíblica. É que essa doutrina, conquanto use a Bíblia e seja bíblica nesse sentido, ela não corresponde à melhor interpretação possível. E por que isso é importante de ser colocado? Porque de outra forma, você vai ter um problema bastante grave. Vamos trabalhar com a ideia de que o Samuel ele queira defender que a visão adventista dessas questões não é bíblica porque ele discorda da interpretação adventista. Então ele poderia dizer coisas do tipo assim: não, mas a Bíblia não afirma que o santuário referido em Daniel 8,14, por exemplo, é o santuário celestial e não o santuário terrestre. Que isso ocorre em 1844 e não em 200 a.C. E, portanto, as afirmações adventistas não são explicitamente bíblicas, por isso essa não é uma doutrina bíblica. Se o Samuel quiser trabalhar um pouco nessa direção, ele vai ter que lidar com um problema relativamente grave, que não tem que ver exatamente com as doutrinas adventistas, tem que ver com as doutrinas das demais igrejas, inclusive da igreja dele, Samuel. E basicamente o que acontece é o seguinte: a linguagem das doutrinas das igrejas, de forma geral, se baseia na Bíblia, por isso tem base bíblica, e são biblicamente embasadas. Então, nesse sentido, as doutrinas são bíblicas, mas todas elas afirmam coisas que a Bíblia não afirma ipsis literis. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que têm nas doutrinas das suas igrejas aí e tal, e frequentam igrejas que têm doutrinas, que falam coisas do tipo assim: o domingo substituiu o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo, então você pode adorar a Deus no domingo ao invés de no sábado, no sentido de guardar o domingo e não guardar o sábado. E aí você pode trabalhar no sábado e descansar no domingo, e você vai estar cumprindo a vontade de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus para sua vida.
e você não tem que se apegar à guarda do sábado porque você não é salvo pela lei, você é salvo pela graça, e etc e tal, e basta você seguir aí o domingo católico romano, que tá tudo certo, tá tudo bem. Ou, se você tiver alguma dúvida quanto a isso em termos assim mais avançados, você pode guardar dia nenhum ou qualquer dia, só não deve guardar o sábado bíblico, tá? E etc e tal, e aí tá tudo bem, tá tudo certo. Esse tipo de doutrina é muito comum, né? Entre os cristãos de uma forma meio que geral. Mas nenhuma dessas afirmações está na Bíblia. Conquanto essas afirmações se utilizem de algumas coisas que estão na Bíblia para tirar implicações lógicas e conclusões e colocar as coisas de uma forma como a Bíblia não coloca, para o estabelecimento aí das suas doutrinas concorrentes às doutrinas da Igreja Adventista. Então, o que acontece? Você quer dizer que a doutrina adventista não é bíblica, porque as interpretações adventistas não estão na Bíblia, você vai ter que dizer que as doutrinas da sua igreja também não são bíblicas, porque essas interpretações da sua igreja também não estão escritas na Bíblia, da forma como você crê. É muito simples, não é verdade? Mas o que realmente me chamou a atenção na discussão do Samuel não é exatamente esse papo assim se o adventismo é bíblico ou não bíblico, o que inclusive é uma coisa muito curiosa. Tipo assim, por exemplo, no caso aí, o Samuel, no comentário dele, ele está falando do adventismo, não meramente da doutrina do juízo investigativo. Aí, por exemplo, sei lá, uma das coisas que o adventismo prega está aqui em Êxodo capítulo 20, tá? Tem que ver aí com a ideia da guarda do sábado e tal, etc. Aí Êxodo capítulo 20, lá do verso 8 em diante, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nele nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sabe o que é possível o Samuel gritar lá do outro lado da internet, né? Vendo esse vídeo. Depois de eu ler o texto bíblico. Isso não é bíblico! Ah, pelo amor de Deus, né, Samuel? Mas aí o que me chama mais a atenção vem depois disso. Aí quando a pessoa tenta, sei lá, refutar dezenas e dezenas de horas de estudo bíblico profundo sobre a doutrina adventista, com uma frase do tipo: o adventismo não é bíblico, acabou. Mas só o que eu posso escrever embaixo é assim: chora, Samuel. Chora à vontade, irmão, esperneia, chora na cama que é lugar quente, tá bom? Querendo dizer o seguinte, cara, não adianta vir aqui reclamar. Beleza, você quer dizer o seguinte, que as minhas interpretações dos textos bíblicos estão erradas, porque eu sou adventista e blá blá blá? Beleza, irmão. Tô esperando 120 vídeos, cada vídeo seu aí refutando os meus vídeos, refutando as minhas interpretações bíblicas a respeito de dezenas ou centenas de textos bíblicos em Daniel, em Levítico, em Hebreus, em Apocalipse, em Paulo, em Moisés e etc. Você não vai refutar o que eu disse com base na Bíblia com essa frase imbecil sua. Por isso a única coisa que essa sua frase representa é uma pessoa absolutamente inconsciente da discussão, não faz a menor ideia do que está discutindo, com um papo do tipo assim: não é bíblico. É verdade, irmão. São centenas de horas, ou dezenas e dezenas de horas de estudo bíblico, mas não é bíblico, né, irmão? Porque bíblico mesmo é pisar o sábado e guardar o domingo, né, irmão? Ou pisar o sábado e guardar dia nenhum. Isso é bíblico, supostamente, né, irmão Samuel? Mas aí, a resposta do Samuel, para mim, assim, ela revela coisas demais, assim. Aí ele fala: como assim chora? Chora do quê? Chora porque você, Ezequiel, está indo para o inferno? Aí ele diz assim: a Bíblia diz para rir com quem ri e chorar de quem chora. Não, a Bíblia não diz para chorar de quem chora, não, tá? Chorar com quem chora. Ou seja, nem um pequeno verso bíblico você consegue citar corretamente, tá, Samuel? Foi o único, inclusive, que você tentou citar aí na sua maravilhosa manifestação. Ou seja, em tudo que você falou, você citou um texto bíblico errado. Aí você diz assim: é para isso que você me pediu para chorar? Ok,
lá no céu eu choro por você no inferno. Cara, por qual motivo você, Samuel, acha que eu vou pro inferno? Porque assim, Samuel, eu posso falar de mim mais do que você, né? Porque eu me conheço, você não me conhece. Então assim, Samuel, existem muitas razões em função das quais Deus, com justiça, pode me condenar ao inferno, irmão. Deus conhece os meus pecados. Quantas vezes eu fui descrente, eu fui infiel, me faltou fé, me faltou amor, me faltou obediência, me faltou santidade, me faltou consagração, me faltou a disposição de, enfim, me dedicar às pessoas e a Cristo e etc. E eu já cometi infinitos pecados na minha vida, irmão Samuel. Só que sabe qual que é a verdade? Você, Samuel, não conhece a realidade dos meus pecados, tá? Inclusive, você não conhece nem a Bíblia que supostamente você está vindo defender aqui nas bobagens que você está falando. Imagina o que você conhece sobre a minha vida, né? Para dizer que eu vou pro inferno. Então, assim, o que eu estou dizendo para você é, eu mereço ir pro inferno com toda certeza, Samuel. Só que tem uma questão, cara. Não sei se você conhece Jesus Cristo, irmão. Deus se fez homem na pessoa de Cristo, viveu vida sem pecado e entregou a vida sem pecado dele numa cruz para redimir, dentre outras pessoas, o Ezequiel Gomes dos seus pecados. E Jesus prometeu que se eu cresce no que ele fez por mim e etc., eu teria o perdão dos pecados. Se eu cresce na sua ressurreição, se eu cresce na sua morte, se eu cresce na sua mensagem, se eu cresce na sua palavra, eu poderia ter a vida eterna. Se eu fosse batizado, se eu andasse em novidade de vida, se eu, de alguma maneira, me comprometesse com ele, eu pregasse o evangelho, etc, etc, etc. E sabe, Samuel, eu tenho feito isso há quase 20 anos na minha vida, que foi mais ou menos 20 anos atrás que eu me converti, tá bom? Uns 17 anos aí para ser mais preciso, tudo bem? Então há 17 anos o Ezequiel Gomes entrou num tanque batismal, sobre ele foi invocado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos seus pecados. E conquanto eu ainda tenha pecados, falhas, defeitos e problemas, irmão, eu jamais gostaria de passar a impressão que assim não é, eu tenho crido e seguido ao Senhor Jesus. Tenho servido a Ele, tenho inclusive ensinado milhares de pessoas a respeito do perdão dos pecados, da ressurreição de Cristo, da volta de Jesus, da lei de Deus e etc e tal, da palavra de Deus. O que inclusive é uma coisa curiosa, Samuel. Eu entro no canal de Quem Vai para o Inferno, que no caso sou eu, e eu encontro centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de estudos bíblicos, de pregações bíblicas, de, enfim, vamos dizer assim, reflexões teológicas variadas a respeito de temas bíblicos variados. Mas eu entro lá no canal do Samuel Megali, sei lá, Mageli, alguma coisa assim. E sabe o que eu encontro lá? Nada. Entende a diferença, irmão? Mas, além disso, existem algumas outras coisas. Você disse que você vai rir de mim quando você estiver no céu e eu estiver no inferno. Só que assim, Samuel, muito provavelmente você acredita em alma imortal e tormento eterno no inferno. Estou errado? Mas, enfim, eu posso abrir a Bíblia numa hora como essa, tá bom, irmão? Eu posso abrir a Bíblia aqui, por exemplo, em Malaquias capítulo 4. Porque já que o adventismo não é bíblico, eu espero que o texto de Malaquias 4 seja bíblico. Tá, Samuel? Aí a Bíblia diz assim, irmão: pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e que cometem perversidade
serão como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. A Bíblia prega a extinção e destruição total, completa e irreversível dos perversos. E não uma tortura eterna de uma alma imortal, que inclusive, caso teologias anti-adventistas por aí sejam corretas, inclusive nem pega fogo, né? Tipo assim, uma alma imortal, imaterial, você toca fogo nela, não acontece nada, irmão, porque o fogo material não pega na alma imaterial. Não sei se você sabia. Inclusive, em Daniel capítulo 3 tem uma cena muito interessante onde 3 fiéis israelitas são jogados no fogo, e mesmo eles com corpo, muito menos com alma, né? Corpo material não pegou fogo, imagina a alma imaterial, né? A pessoa que está com Deus não precisa ter medo do fogo, nem ter no corpo material. Imagina se fosse uma alma imaterial, né? Não pega fogo, irmão, é simples assim, tá bom? Sabe por quê, cara? Porque vocês anti-adventistas são uma piada, cara. Mas o mais importante, e aí eu volto a enfatizar, é o seguinte: eu vou pro inferno por quê, Samuel? Eu vou pro inferno porque eu entendo a Bíblia melhor do que você. Aí eu te dou aula de Bíblia, aí você fica chateado, aí você fica muito magoado, aí você diz assim: Jesus, eu creio em um monte de heresia, eu não estudo a Bíblia, eu cito a Bíblia completamente errado. Aí eu entro no vídeo desse cara aqui que ensina a Bíblia para milhares de pessoas, aí ele me dá uma aula de Bíblia, aí o meu ego fica ferido porque ele me deu aula de Bíblia. Aí, por favor, Jesus, manda ele pro inferno e leva eu pro céu. Aí Jesus vai responder para você assim: claro, Samuel! Óbvio, cara, eu vou desfazer tudo aquilo que Jesus realizou na cruz a favor do Ezequiel, para mandar ele para o inferno. Eu vou perdoar todas as suas burrices, todas as suas heresias, todas as suas incompreensões, o fato de que você não trabalha pelo evangelho e só fica fazendo comentário idiota nos canais das pessoas, etc e tal, e vou levar você pro céu e vou levar ele pro inferno, cara. Aí quando chegar lá no céu, você dá risada dele no inferno, cara. Esse é o evangelho. Chupa a igreja adventista do sétimo dia. Cara, alguém acha que isso tem que ser levado a sério, cara? Alguém acha que isso é um cristão vindo aqui refutar o herege do Ezequiel Gomes? Se eu, Ezequiel Gomes, fosse um herege que dependesse de gente como Samuel para me converter das minhas heresias adventistas, para me tornar um grande cristão verdadeiro, etc e tal, ia ficar bem difícil me converter, cara. Graças a Deus, entretanto, eu tenho a Bíblia para me guiar, porque se fosse depender do Samuel, ia ficar bem difícil. É absolutamente vergonhoso que alguém pense que vai, tipo, sei lá, cara, refutar o adventismo e o Ezequiel e não sei o quê, porque não é bíblico. Não, mano, o bíblico é um idiota como você, Samuel. Você é bíblico, cara. Você, inclusive, deve ser a encarnação da Bíblia, ó, pertinho do próprio Jesus, senão até um pouco acima, né? Um pouco além do próprio Jesus, né? Porque Jesus deu a vida dele por mim, ó, o herege adventista. Você não faria isso, né? Você só ficaria lá no céu dando risada de mim no inferno, não é verdade? Samuel, não foi dessa vez, irmão. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.